Tem um verso bem interessante para a gente começar aqui. A palavra de Deus é cheia de mensagens para nos animar. Salmos 124, 1 e 2, assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, ou engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, não fosse o Senhor, as águas nos teriam submergido. E aí vai pela frente: bendito o Senhor. Não fosse o Senhor, eu estaria perdido, em outras palavras. Bendito seja o Senhor. Então, nunca desanime, porque você não conhece o que está acontecendo ao seu redor. Deus conhece. Deus sabe exatamente o que você passa. E não fosse o Senhor, se você tivesse os olhos abertos, você veria tanta coisa acontecendo com você, em você, através de você. Então vamos louvar a Deus. Não fosse o Senhor, Israel que o diga, porque os inimigos bateram e Deus vencia as batalhas. Caminho simples: obedeça a palavra de Deus, siga a palavra de Deus, vai dar tudo certo. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Estamos juntos todos os dias às 6 da manhã pela telinha. Estamos juntos também no YouTube, no canal Reavivados por Sua Palavra NT. Se não está inscrito, se inscreva. Muito importante, porque você recebe lá, clicando no sininho, as novidades do nosso programa. Você também pode compartilhar com as pessoas o link do programa, e faça isso diariamente. Você pode fazer com o programa do dia, para que a pessoa possa ser integrada à palavra de Deus. Estamos no NT Play, Spotify, estamos também no Deezer, sempre reavivados por Sua Palavra, NT, ali você encontra o nosso programa. Este é um mês especial, estamos chegando no final do ano e nós queremos apelar a você para que, como anjo da esperança, dê uma oferta especial de final do ano. E as ofertas que nós vamos receber também neste mês são para projetos de 2023. Então, muito importante a sua participação e queremos agradecer do fundo do nosso coração. Se você quer se tornar um anjo da esperança, basta você mandar uma mensagem de WhatsApp, por este WhatsApp, aliás, e você vai receber todas as informações que precisa para ser um anjo da esperança. Um colaborador para pregar o Evangelho português e espanhol para todo mundo. Essa é uma das nossas missões aqui da Rede Novo Tempo. Rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos. E um dos cursos bíblicos mais recentes é este aqui. Fala sobre a oração. Deus me ouve? Deus está me ouvindo? Tem certeza que está me ouvindo? Bom, aqui você vai descobrir isso e muito mais. É importante conhecer este veículo que Deus nos deu, que é a oração. Este meio de falarmos com Ele. Vale a pena, uma revista muito bem diagramada, como você pode ver pela capa aqui. E o conteúdo, então, nem se fale, muito bom, extraordinário para a nossa vida. Tá? Como é que eu posso ter essa revista? Eu posso mandar uma mensagem para este outro WhatsApp aqui, não tem nada a ver com os Anjos da Esperança, é diferente. Eles vão aparecendo e também vai aparecendo a mensagem relativa àquele número, né, de WhatsApp. Esse é para você colocar nome e endereço, ou eu quero receber a revista, e eles vão conversando com você, tá bom? E também através do nosso site, você pode fazer a solicitação da revista gratuitamente para o seu endereço, o endereço que você quiser. O site é www.novotempo.com/escola bíblica. Bom, vai aparecer aqui em outros momentos para você ficar sabendo. Bom, depois de um rápido intervalo, a gente volta para darmos sequência ao estudo do primeiro livro dos Reis. Vamos agora para o capítulo 2. Então, não sai daí, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo.
muita alegria no coração para poder levar para você mais um capítulo do livro de Reis. Começamos ontem, né? Primeiro capítulo, primeiro livro de Reis, hoje é o segundo capítulo, capítulo 2. Davi o realista, eu dei esse título aqui de um dos comentários que eu estudei para poder passar um pouquinho para você. Ele deu vários conselhos, aqui ele dá vários conselhos para Salomão. No capítulo anterior, então, vem aquela questão de Adonias, que quer assumir o trono, ele não consegue o seu intento, não é claro. Salomão se antecipa, ou o próprio Davi, aconselhado por Natã e Batseba, antecipam a questão de entronizá-lo, né, como rei, Salomão, e agora ele já está quase morrendo. E ele dá os seus conselhos, seus últimos conselhos para o seu filho que seria rei. E ele dá conselhos assim bem sucintos, é lógico que ele deve ter falado muito mais do que a Bíblia relata aqui. A Bíblia relata esse supra-sumo, aproximando-se os dias da morte de Davi, porque quem escreveu já sabia que ele ia morrer, né? Ele já tinha morrido. Deu ele ordens a Salomão, ordens expressas. Salomão precisaria cumprir aqueles pedidos de Davi para que ele fosse um bom rei. E a primeira coisa que ele faz é assim: eu vou pelo caminho de todos os mortais, ok? Não se preocupe comigo, eu vou descansar. O próprio Davi escreveu, né, nos Salmos, né, vai o espírito, né, o pó volta para o pó, e várias outras coisas que ele menciona ali. Mas coragem, ele diz, pois e ser homem, ser um homem de palavra, homem de coragem, homem para mudar os rumos que estão errados, seja homem e seja corajoso, porque não basta saber o que é certo e errado, não. O importante é aplicar, né? Não, se é errado, vamos fazer diferente e ter sabedoria para fazer isso diferente, não é? Esse conselho foi precioso. O segundo conselho que ele aplica ou dá para Salomão é um conselho importante. Você poderia dizer, mas não devia ser o primeiro? Não, a gente tem que ter coragem para poder fazer a vontade de Deus. Não é brincadeira fazer a vontade de Deus. Tem que ter coragem, porque às vezes você vai na contramão. Você vai na contramão. Vai na contramão da mentira. Ah, mas mentira de vez em quando para salvar uma situação. Não mentir, falso testemunho jamais. Então a gente encontra aqui o segundo conselho: guarda os preceitos do Senhor. Quer ser feliz como rei? Guarda. Quer ser feliz como pai, como mãe? Seja corajosa, seja corajoso, guarde os preceitos de Deus. Que preceitos, né? Vai falar um pouco. Ande nos caminhos de Deus, nos seus caminhos, para que guardes os seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos, seus testemunhos. É mais ou menos a mesma coisa. Salmo 119 vai brincar com essas palavras aqui para falar sobre lei, vontade de Deus e tudo mais. Tenha coragem e guarde os preceitos. Não tenha medo de guardar os preceitos, falar a verdade bíblica, não tenha medo. Não se esconda. Por causa do Evangelho, não se esconda, não tenha medo, vá firme. Porque se você fizer isso, você vai prosperar em tudo quanto você fizer. Então, básico, cumpra a vontade de Deus. Aí no verso 4 ainda diz assim: se teus filhos guardarem o seu caminho, seja um exemplo então, para andarem perante a minha face, fielmente de todo o coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Olha só, palavra de Deus, cumpra a palavra. E a briga, podemos dizer assim, a insistência de Deus com o povo de Israel para que guardasse a palavra, cumprisse a lei, guardasse o sábado, não adorasse outros deuses. Isso foi constante. Nós vamos ver aqui na leitura que vamos fazendo e nas explicações que vamos dando. Bom, aí agora eu vou dar conselho sobre pessoas, disse Davi. 3 pessoas. Uma delas é muito boa, mas Joabe, toma cuidado com ele. Joabe já matou sem precisar Abner e Amasa, que ia substituí-lo. Vai ser pior, né? Para ele não me substituir, eu o mato. Ele não queria
deixar o seu cargo de jeito nenhum. E o pior, porque havia uma lei, né? O que acontece na guerra é o que acontece na guerra, infelizmente. Não é? A morte na guerra, matar um inimigo na guerra, isso é o processo da própria guerra. Mas matar um inimigo fora da guerra, isso é complicado. Derramar sangue em guerra é uma coisa, mas em tempo de paz é uma coisa horrível. Em tempo de guerra, não. Em tempo de guerra está certo, né? Matar nunca, mas em tempo de guerra tem uma lógica. Mas em tempo de paz, não. E ele fez isso. Então, faze, pois, conforme a tua sabedoria. Você que sabe. Você vai ser sábio de poder escolher. Agora, mais um nome. Barzilai. Barzilai foi aquele homem simpático. Enquanto Davi fugia de Salomão, de Absalão, digo melhor, o apoiou. E quando Davi estava voltando para Jerusalém, depois que Absalão morreu, ali estava Barzilai, com sua família, com bens, para que a vida de Davi pudesse ser melhor. Ele vem apoiá-lo ali. E isso foi fundamental, viu? E Davi diz assim, para ele use de benevolência. Um homem extraordinário. Agora eu vou te falar mais um nome. Simei. Esse camarada é da tribo de Benjamim, ele está com esse negócio de Saul ainda na cabeça. Ele veio também me acompanhar, voltando para Jerusalém depois da morte de Absalão. Mas cuidado com esse camarada. Ele me amaldiçoou, ele tem segundas intenções. Ok? Então aqui são as últimas palavras, os últimos conselhos, a morte de Davi. Davi reinou 40 anos. E ele morre. Os próximos textos dizem que ele morre. 7 anos em Hebrom, 33 anos em Jerusalém. Ele expandiu o reino, expandiu muito o reino. Agora viria a vez de Salomão juntar, né, tudo isso, manter o Reino Unido e prosperar economicamente, tudo mais. Bom, agora ele começa falando sobre os resultados da vida dessas pessoas. Adonias, você sabe quem foi Adonias aqui no capítulo anterior, queria tomar o lugar de Salomão. Adonias, ele busca Batseba e diz assim, por favor, me faça uma gentileza, vá até o seu filho, ele vai ouvir você. Vai até o seu filho e peça um favor para ele. Posso pedir para vocês? Pode. Qual é o favor? Olha, fale com o rei, verso 17. Peço-te que fales ao rei Salomão, pois não te recusará. Ele não tinha coragem de falar, mas sabia que a mãe, né? Vai amolecer o coração. Que me dê por mulher a Abisag, sunamita. E ela, tá bom, vou fazer isso por você. Lembra da Abisag, quem foi? Lembra-se que ali o primeiro capítulo de Reis, comecinho, dizia que o rei estava avançado em idade, eles o cobriam com muitas cobertas, mas ele sentia muito frio, tinha muito corpo muito gelado. Então alguém disse, traga uma mulher, né, uma donzela, para se deitar com ele, para aquecê-lo. Não era para ter relações sexuais, não, para aquecê-lo. Um senhor idoso ali. E a Bíblia diz que ele não a possuiu, não teve relações com ela. Mas é como se ela fosse uma concubina, vamos dizer assim. Qual é o pedido desse rapaz aqui, Adonias? Ele quer que Salomão lhe dê a concubina de Davi. Você lembra lá Absalão, quando quis humilhar o pai, o rei, montou uma tenda no meio da cidade, trouxe as concubinas e se deitou com elas, teve relações íntimas com elas. Isso era a pior vergonha para o rei. Agora imagine o pedido que ele faz. Mas a mulher, a Batseba, levou o pedido para o seu filho. E disse, olha, Salomão está pedindo que você dê a sunamita, né? A Abisag. Salomão se irou nesse momento e disse, espera aí, então pede metade do reino também. Mãe, a senhora não está vendo o pedido que ele está fazendo? Ele quer humilhar a nossa família. Ele também é filho de Davi, mas ele quer humilhar a minha estada aqui, quer humilhar o meu pai. Eu não vou deixar ele fazer isso. Olha, não passa de hoje, esse camada vai morrer. Ele vai me dar trabalho aqui. Porque a conversa dele começa assim com a mãe, lá atrás, que eu acabei não falando aqui. Bem sabes que o reino era meu, todo Israel esperava que eu reinasse, mas o Senhor aí escolheu Salomão. E esse camada vai dar trabalho.
E realmente ele foi morto. Benaia, agora Benaia começa a aparecer. Benaia era o homem que substituiria Joabe. Benaia começa a aparecer. Não, vamos tirar a vida desse aqui. E vai dar trabalho. Aí vem Abiatar, foi expulso, era sacerdote. Você não vai mais ser sacerdote, fuja daqui, vai para outro lugar. Vá para Anatote, lá para os campos e tal. Você não vai ficar aqui, você não vai mais ser sacerdote. Você também me traiu. E agora vem Joabe. Joabe também o traiu. Com Adonias. Joabe o traiu, Abiatar o traiu. Então vocês, esses nomes, né, são perigosos. Cuidado com Joabe, foi o que ele tinha dito. E Joabe foi, sabendo da morte de Adonias, ele foi lá para o templo segurar nos beirais. Tinha que subir num lugar e segurar, e ficar ali. Eu quero misericórdia, eu quero misericórdia, eu quero misericórdia. E então Benaia é destacado para ir lá e matar também o Joabe. Ele tinha feito muita coisa ruim. E agora vem a vez de Simei. Simei, ok, não vai ser morto, vamos trabalhar assim. Você vai fazer uma casa aqui em Jerusalém. Salomão foi sábio. Faz uma casa aqui em Jerusalém. Não vai sair da sua casa. Porque a promessa é que você não seria morto. Não sai da sua casa. Fique em casa. Isso chama-se prisão domiciliar. Ele tinha um escravo, o escravo fugiu, ele foi atrás do escravo. Depois de 3 anos, será que ele esqueceu? Ele disse, ninguém vai lembrar mais, eu vou quebrar a regra. Foi, buscou, trouxe. Aí o rei o chamou. Escuta, você não lembra que eu te falei que não era para você sair da sua casa? Você saiu, atravessou o rio. Mas é que eu fui buscar um escravo que fugiu. O nosso combinado era esse. Se você fizesse isso, você tiraria ou teria a sua vida tirada. Benaia novamente, verso 46. Vai lá. E tira a vida dele. Benaia teve muito trabalho naqueles dias. Deu uma limpada no reino. Pessoas que queriam derrubar Salomão. O reino é um negócio meio complicado, né? Porque todos os reinos tinham esse tipo de expediente. Aqui termina o capítulo 2. O capítulo que mostra que os conselhos que foram dados para Salomão, ele começou a cumprir. Ele teve cuidado, para alguns ele expulsou, para outros que mostraram uma determinação de ocupar o seu lugar, no caso de Adonias, ele foi morto. Joabe, quando soube disso, porque ele estava mancomunado com Adonias. E Simei, ele ia para o lado que desse glória para ele. Aí venderia até a mãe, né? Como a gente diz. Então, essas são as lutas, né, do reino. E Salomão já começa se dando bem aqui, resolvendo. O pai havia morrido. E no próximo capítulo, a gente vai encontrar que Deus busca Salomão e diz assim, pode pedir qualquer coisa que eu vou te dar como rei. E nós vamos ver que pedido ele fez. Será que você faria esse pedido? Sim, encontrasse a lâmpada, né, do gênio, esfrega. Você tem direito a 3 pedidos, né? Um pedido, né? O primeiro pedido é que aumente mais 5. Eu não sei, né? Não existe nada disso, mas se você tivesse a oportunidade de pedir, o que você pediria? Olha, se você pedir a mesma coisa que Salomão pediu, você está bem, viu? Porque é a coisa mais importante. E amanhã você vai saber qual é essa coisa. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor conduz os passos do teu povo, o Senhor conduz a vida. E o Senhor estava conduzindo a vida de Salomão. Ele teve os conselhos mais importantes do seu pai. Tenha coragem para guardar os estatutos de Deus no seu coração, cumprir, andar nas leis do Senhor. Você vai prosperar se você fizer isso. O trono vai ter sempre um sucessor. Eu vou cuidar de vocês. E Deus sempre disse isso para os reis, para o povo. Se a gente pudesse ouvir isso e cumprir também nossa vida, homens, mulheres de coragem, diante dos pedidos que Deus faz para a nossa vida, né? Então, ser muito corajosos e não termos relacionamentos sexuais antes do casamento. Precisamos ser muito corajosos para não mentirmos, sermos honestos diante das pessoas, do Senhor. O Senhor nos dê essa capacidade com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, a gente fica por aqui amanhã. Vamos ter o capítulo 3
Você vai saber de uma história linda também de duas mulheres. Uma delas perdeu o filho, as duas tinham filhos, e o que Salomão fez. Então não perca amanhã. Espero você. Você gostaria de viver para sempre? Calma, cuidado com sua resposta. Existe na mitologia grega a história de Títono, o qual era um mortal por quem a deusa Aurora se apaixonou. Motivada por sua paixão, a deusa Aurora pediu a Zeus, o líder do panteão dos deuses gregos, que desse a Títono a imortalidade. E esta foi concedida, mas sem o dom da juventude. Então Títono envelheceu, mas não podia morrer. Do que adianta viver se não se tem saúde? Alguns anos atrás fui convidado para um funeral de uma pessoa que faleceu com mais de 90 anos. Durante a cerimônia, um filho comentou que apesar da idade avançada, depois dos 85, seu pai não conseguia mais fazer nada sem a ajuda de alguém por causa do Alzheimer. Ele não conseguia andar, ir ao banheiro e nem mesmo se alimentar sem que alguém o ajudasse. Com tristeza na voz do filho, concluiu que no caso de seu pai, a morte foi um descanso. Interessante que, ao estudar a Bíblia, encontramos esta mesma relação entre a morte e o descanso no contexto do mundo de pecado no qual vivemos. Veja o verso 10 do 2º capítulo do 1º livro de Reis. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O contexto do capítulo mostra os últimos dias de Davi. Por saber que o fim de sua existência estava chegando, ele organizou o reino de Israel, instruiu seu substituto através de diversos conselhos práticos e então o texto descreve Davi como alguém que repousou no sono da morte. Sabe, não conheço alguém que em sã juízo queira morrer. A morte causa medo e sofrimento em muitas pessoas. Porém, a Bíblia apresenta uma visão esperançosa diante da morte. Ela promete que a morte não é o fim. A palavra de Deus nos garante que um dia a morte será vencida. Por isso, quem realmente crê nestas verdades encara a morte não como o fim de tudo, mas como um descanso temporário.